José e Maria. Salve, salve! A primeira questão. No nosso ambiente, aqui ó, observamos que a matéria sofre alterações de estado físico constantemente. A água é um exemplo. Aí manda você observar o ciclo da água. Aqui a imagem. Observe o ciclo da água representado aí. Aí pergunta, letra A. Que mudança de estado físico a água está sofrendo? Aqui no número 1 e no número 2. Mas é muito fácil. Aqui está acontecendo no 1 uma vaporização. Passagem do estado líquido para o estado de vapor. Vaporização. Líquido para vapor. Vaporização. Ah, Dai, mas eu coloquei evaporação. Tá certo também. Porque existem 3 tipos de vaporização. 3 tipos de mudanças do estado líquido para o estado gasoso. A evaporação é um dos tipos, que é um processo natural que ocorre a todo momento na atmosfera. Você não precisa fornecer calor. A evaporação. Temos a ebulição, que nesse momento você tem que fornecer calor, porque ocorre gotículas fervendo, a água começa a ferver. Quando a água ferve, é ebulição. E quando a água não ferve, é evaporação. Os 2 tipos, vaporização, certo? A água sumiu. A água evaporou. Aconteceu naturalmente. Na ebulição não, a passagem é rápida porque você fornece calor. Por exemplo, ó, você pode pegar o quê? Uma chaleira, encher de água, colocar no fogo. Aí vai começar a borbulhar, ferver a 100 graus Celsius. A pressão de 1 atm, 1 atmosfera, que é a unidade de pressão. Então, quando a água começa a ferver, ela está passando para o estado de vapor. Esse processo é chamado ebulição, porque você fornece calor, que é o calor que vem lá do botijão, né? Do gás butano e propano, que é o gás que tem lá no botijão. O butano e o propano, certo? Ou qualquer outra fonte de calor, tá bom? E no 2, condensação. Quem colocou condensação? Pois é, aí você coloca condensação. Eu espero que vocês pelo menos coloquem condensação. E tá chovendo, Dai, tá chovendo. Pois é, tá chovendo mesmo. Neste caso, ocorre a condensação, ó, que é a passagem do estado de vapor para o estado líquido. É o inverso da evaporação. É o ciclo da água. Eu quero água para beber, um copo d'água, água mineral, você vai ficar legal. Viva a água! Vamos pra água! Pois é. Ó, vou fazer um pequeno resumo. Durante a evaporação, a água recebe energia térmica dos raios solares, aumentando a agitação e o afastamento de suas partículas, certo? Então, recebe calor, energia térmica dos raios solares, na verdade, está recebendo calor, e isso faz com que elas fiquem agitadas, fica assim agitada, depois que recebe calor, e aí se afastam. Aqui, ó. Isso faz com que algumas partículas escapem aí para a atmosfera, no estado gasoso, certo? Passando para o estado gasoso. Então é isso aí que você vai colocar. O 1 está acontecendo a evaporação, o 1 aqui é a evaporação e o 2 a condensação, certo? Durante a condensação, as partículas de água no estado gasoso, a nuvem, no caso da nuvem, encontram uma atmosfera mais fria. E aí o que é que acontece? Quando elas encontram aí as partículas dessa atmosfera fria, elas cedem energia térmica para essa atmosfera. Por isso que reduz a sua agitação, certo? Aproximando aí mais uma das outras e formando as nuvens. E posteriormente, ou seja, as gotas de chuva, depois começa a chover. Agora, como você vai colocar a resposta? Você vai colocar, anota aí. Então, explique o que acontece com as partículas que formam a água durante essas mudanças. Durante essas 2 mudanças. Tanto a evaporação como a condensação. Aí você vai colocar assim, ó.
Pode ir pausando o vídeo, pode ir pausando e copiando, porque a linguagem tem que ser formal, uma linguagem bonita. Porque quando você for fazer o vestibular, o Enem, ou um concurso, você não vai achar uma linguagem, a água subiu, aí a molécula se separou, aí começou a chover. Você não vai achar essa linguagem, você vai achar uma linguagem formal. Então, coloca aí. Evaporação, como eu já falei, é um processo natural, ocorre a todo momento. Se você pegar um copo d'água, colocar em cima lá do muro, você pegou água, colocou em cima do muro um copo d'água, sumiu? Pegaram minha água, a água sumiu, a água que eu deixei ontem lá. Não, ninguém pegou sua água, a água evaporou. Processo natural, isso aí é evaporação. Então você coloca assim, anota. Durante a evaporação, vou dar até uma pausa. Durante a evaporação, a água recebe energia térmica dos raios solares, aumentando a agitação e o afastamento de suas partículas. Ponto. Isso faz com que algumas partículas escapem para a atmosfera no estado gasoso. Colocou? Ponto. Durante agora a condensação, é o número 2, durante a condensação, as partículas de água no estado gasoso encontram uma atmosfera mais fria. Cedem energia térmica para ela, para a atmosfera, e reduzem aí sua agitação, aproximando-se uma das outras, formando as nuvens e, posteriormente, as gotas de chuva. Olha como ficou o texto lindo, rico, um vocabulário bonito. Por isso que você precisa ler para entender tudo isso. Você tem que ler. Leitura é a melhor lei que tem, é leitura. Melhor lei qual é? Leitura, vou botar na prova. Qual é a melhor lei? Leitura. Tem que ler. Então, minha gente, vamos resolver agora a questão número 2. Está mandando você analisar o gráfico de curva de aquecimento da água. Este gráfico aqui, ó, está mostrando que a água está sendo aquecida, tá vendo? E está mudando de fase. Antigamente falava estado, mas o mais certo é fase. Mas estado também a gente usa. Então está mudando de estado físico, está mudando de fase física, certo? Ou seja, por exemplo, aqui no gráfico nós temos dois patamares, duas linhas aqui, ó, linha horizontal ao eixo do X, O que que representa esse patamar? Por que que existe esse patamar aqui? O patamar indica que durante a mudança de estado físico para outro estado físico, a temperatura não muda, ela permanece constante. Por isso que esse gráfico está deitado, ó, tá vendo? Horizontal ao eixo do X. Está dizendo que durante a mudança de estado, a temperatura permanece constante. Por isso essas duas, ó, dois patamares, ó, tá vendo aqui? Se temos dois patamares, temos duas mudanças de estados que está acontecendo aí, que a temperatura, claro, permanece constante. Um é a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. Por exemplo, você tira o gelo do congelador. O gelo é sólido. Coloca ele em cima da mesa. Ele começa a derreter. Isso é fusão do gelo. Então, durante essa mudança de estado, do sólido para o líquido, a temperatura não varia. Ela permanece constante. Por isso o gráfico tem essa linha aqui, ó. Tá vendo? E no 2 está dizendo que a água está sofrendo outra mudança de estado. Ou ebulição. Nesse caso aqui é ebulição, que é a mudança do estado líquido para o estado de vapor. Certo? Então no ponto 2 aqui, ó, gente. Durante a mudança de estado, do líquido para vapor, a temperatura não varia, permanece constante. Então, aqui é aquecimento da água pura. Porque se você botar sal, passa a ser uma mistura. E aí o gráfico vai ser diferente, não vai ser desse jeito. Não vai ter mais patamar, que essa linha horizontal, essas duas linhas horizontais ao eixo do X. O patamar indica que a substância é pura. Dois patamares indica que a substância é pura. Que não tem nada dentro dela, não tem açúcar, não tem sal, não tem cloro. Isso é uma característica das substâncias puras. Esse gráfico aqui com dois patamares. Um não, dois patamares. Tem que ter dois patamares
para você analisar e ver que o gráfico é de uma substância pura, só tem ela. Aí na letra A, manda você copiar em seu caderno a expressão que melhor descreve o que está no gráfico. A expressão que melhor descreve o que está no gráfico, obviamente, é a expressão 3, que está acontecendo aí a sequência certinha, ó. A, B e C, ó. A sequência, tá vendo? Primeiro 1, claro, a fusão, depois 2, a ebulição, certo? Então, primeiro aconteceu a fusão, que é o 1, e depois aconteceu a ebulição, que é o 2. Então, a questão, o item 3 é a resposta da letra A. A letra B está perguntando o seguinte: que mudança de fase está ocorrendo em 1 e 2, indicado no gráfico? A mudança de fase, eu já falei para vocês, em 1 está ocorrendo a fusão e em 2 a vaporização. Colocou aí? Vaporização, que tem 3 tipos: ebulição, calefação e evaporação. 3 tipos de vaporização. A evaporação ocorre naturalmente, a ebulição tem que dar calor, fogo, e a calefação é aquele processo rápido. Então, que mudança de fase está ocorrendo em 1 e 2, indicado no gráfico? Em 1 está ocorrendo a fusão e em 2 está ocorrendo a vaporização. Quem colocou isso acertou. Em 1 está acontecendo a fusão e em 2 está acontecendo a vaporização. Em que estado físico da matéria, letra C, a água se encontra nas posições A? Na posição A, você pode perceber que ela está sólida, menos 3 graus Celsius. Ela só começa a derreter para o processo de fusão a 0 graus, que ela começa a sofrer fusão. Mas antes dela sofrer fusão, é gelo, estado sólido. Então aqui, ó, é estado sólido. Aí nesse patamar aqui está sofrendo fusão. Tem sólido e líquido aqui, tá? E no B é água líquida. No B é água líquida. Por que líquida? Porque quando ela saiu do 1, que começou a temperatura a aumentar, ó, aí a água já está toda líquida. Então esse pedacinho, tá vendo? Esse pedacinho a água se encontra no estado líquido. E C, a água se encontra no estado gasoso. Quem colocou isso acertou. A, estado sólido. B, estado líquido. E C, se encontra no estado gasoso, a água. Letra B. Está mandando você desenhar em seu caderno o comportamento das partículas de água nos estados físicos representados por A, B e C. Ou seja, quer que você desenhe no seu caderno como estão as moléculas de água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, certo? Bem, minha gente amiga, preste atenção. As partículas. Eu espero que vocês desenhem. Faça o desenho bonitinho. Eu não sei se vocês desenharam, eu vou olhar depois. No caso, estado sólido, ó. Vocês desenham partículas próximas uma das outras para poder representar a água no estado sólido. Como aí no desenho. Tá vendo? No caso, partículas mais distantes e mais agitadas para representar a água no estado líquido, como está aqui no desenho. E partículas bem distantes e bem agitadas para representar a água no estado gasoso, como está aqui no desenho, ó. Tá vendo? Vocês vão desenhar esses 3 estados no caderno de vocês, tá bom? E pode cair na prova também. Bem, e o que é que pede a terceira questão? A terceira questão, presta atenção. Escreva um texto explicando a situação apresentada pelo gráfico. Aí está relacionando a temperatura e a pressão no processo de vaporização. Você sabe que quando eu digo assim, o ponto de fusão da água, ponto de fusão e temperatura de fusão é a mesma coisa. Quando eu digo o ponto de fusão da água, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, eu estou dizendo que essa temperatura ocorre a uma pressão de 1 atm, uma atmosfera, que é a unidade de pressão. Essa pressão que ocorre é o nível do mar, é de 1 atmosfera. Se mudar essa pressão, obviamente, vai mudar a temperatura de fusão. Vai mudar a temperatura de fusão, o ponto de fusão. Então a pressão é importante. Se eu disser a vocês, a água ferve a 100 graus Celsius, a pressão de 1 atm. Agora, se você mudar a pressão, a água não ferve mais a 100 graus Celsius. Então, tanto aqui em montanhas, como a altitude é maior,
a pressão é menor, né? E se a pressão é menor, a água vai ferver aí, obviamente, né? Numa temperatura menor, Quanto maior a altitude, menor a pressão, menor a temperatura de ebulição. Mas o que você vai escrever aqui no seu caderno para ficar legal? Faz um resumo aí do que eu falei. Aqui está dizendo, ó, o que acontece dentro da panela de pressão? O que acontece dentro da panela de pressão? A pressão dentro da panela é muito alta. Se a pressão é muito alta, fica difícil as partículas se separarem, porque a pressão é muito alta. Então precisa de uma temperatura maior. É por isso que os alimentos são cozidos rapidamente na panela de pressão. Os alimentos são cozidos rapidamente, porque é maior que 100 graus, 120 graus, né, dentro da panela de pressão. Por que ferve numa temperatura maior que 100 graus? Porque dentro da panela de pressão tem uma pressão alta, a pressão é muito forte para poder separar essas partículas. Tem que fornecer, no caso, mais energia para romper aí, né? Por isso que a temperatura de ebulição é bem maior dentro da panela de pressão, fazendo com que os alimentos sejam cozidos de forma mais rápida, certo? Eu gosto da maneira formal, porque a maneira formal vocês têm que entender, porque é o que cai lá nas questões, é o que está lá nas questões. Então vocês podem colocar o seguinte, ó, ao nível do mar, qual é a pressão? 1 atm, 1 atmosfera. No processo de ebulição, pode colocar, vou ditar aqui para vocês, ao nível do mar, no processo de ebulição, a água passa para o estado de vapor quando a temperatura atinge 100 graus Celsius. Isso ao nível do mar, na pressão de 1 atmosfera. Já em uma panela de pressão, a água passa para o estado de vapor quando em seu interior, dentro da panela de pressão, a pressão atinge cerca de 2 atmosferas, 2 atm, 2 atmosferas. E a temperatura está a 120 graus Celsius. Isso ocorre porque quanto maior a pressão sobre a superfície da água, no interior da panela, né, maior a dificuldade de suas partículas se movimentarem e passarem de um estado para o outro, Então vocês vão colocar isso aí, tá bom, gente? Não esquecendo que a ATM é a sigla para atmosfera, que é uma unidade de medida de pressão, ATM, certo? As pressões alcançadas pela panela de pressão são muito altas e sua explosão pode causar graves acidentes. Portanto, crianças, nada de mexer em panela de pressão. Deixe isso para os adultos, certo? Cuidado com os acidentes. Por isso, a panela de pressão deve ser manipulada por um adulto, porque é muito perigosa a panela de pressão. Por que é muito perigosa a panela de pressão? Porque dentro tem uma temperatura muito alta. Pode explodir se a panela de pressão não estiver legal. Temperatura de 120 graus Celsius. Porque a pressão lá está muito alta, pressão 2 atm. Próxima aula a gente volta com mais revisão. Fique por enquanto só aí, tá certo? Tchau, beijo, amo vocês, viu? Vamos estudar, porque só estudando a gente consegue vencer na vida. Tchau! Sou o filho de José e Maria.